Com tantas embarcações alemãs de ataque no Atlântico, os ingleses tiveram que providenciar escoltas de couraçados para o maior número possível de comboios. Em maio, os alemães fizeram seu mais ambicioso ataque, a Operação Rheinbung, o Exercício do Reno. A marinha inglesa iria enfrentar seu desafio mais mortal. Hamburgo, 20 de fevereiro de 1939. O maior navio alemão construído pelo líder do Terceiro Reich foi batizado com o nome do líder do Segundo Reich. Batizado pela neta de Bismarck, este navio gigantesco de 35 mil toneladas de aço para a defesa da Alemanha foi após alguns instantes lançado ao mar. O novo couraçado Bismarck e o cruzador Príncipe Eugen foram lançados ao mar para atacar os comboios. Em 21 de maio, os navios alemães chegaram ao fiord Grimstad, na Noruega, onde sua pintura de camuflagem foi removida e o Príncipe Eugen foi reabastecido. O Bismarck não foi reabastecido, o que se revelou um grande erro para operações posteriores. Sem que os alemães soubessem, eles foram fotografados por um Spitfire de reconhecimento inglês. Isso deu aos ingleses a localização exata dos navios alemães. Naquela noite, os navios alemães saíram do fiord em direção ao norte. O tempo piorava a cada hora. Anoiteceu e nuvens baixas impediam que os navios se afastassem da área. Indo para o norte e depois noroeste, avançou bem e sem perlaços, passando pelo mar da Noruega em direção à Groenlândia. Ao anoitecer em 23 de maio, a frota do Bismarck foi detectada pelos cruzadores pesados equipados com radar HMS Suffolk e Norfolk. Eles estavam patrulhando o Estreito da Dinamarca, aguardando o surgimento dos alemães. Os navios adversários trocaram fogo, mas os cruzadores ingleses, muito inferiores, sensatamente recuaram, mantendo o inimigo sob fogo enquanto seus navios pesados se aproximavam. Por volta de 5h30 do sábado, de 24 de maio, quando a esquadra alemã estava para sair do Estreito da Dinamarca, os hidrofones do Príncipe Eugen detectaram mais 2 navios, a uma certa distância do porto. Às 5h45, os 2 já podiam ser avistados, embora a frota alemã ainda não houvesse identificado a força inimiga. Era uma força inglesa composta do novo couraçado Príncipe de Gales e do cruzador Hood, que estavam sob o comando do vice-almirante Lancelot Holland. O Príncipe de Gales tinha acabado de ser construído e ainda estava recebendo acabamento. Ele foi ao encontro do Bismarck com homens do estaleiro ainda a bordo, acabando de equipá-lo. O Hood foi construído como um cruzador ligeiro e modificado para ter proteção como a de um couraçado. Mas as armas de seu convés ainda eram relativamente fracas. Os alemães já esperavam ser detectados por outros navios ingleses. Mas eles foram detectados por naus capitâneas numa surpresa desagradável. Às 5h49 após se posicionar,
Holland mandou o fogo se concentrar na nau capitânia alemã Príncipe Eugen, acreditando se tratar do Bismarck. Para a sorte dos ingleses, o capitão do Príncipe de Gales logo percebeu o equívoco e mudou sua ordem. Holland ordenou que seus homens atirassem no navio certo, mas só chegaram ao controle do Hood quando a primeira salva foi disparada. O Hood atirou pela primeira vez às 5 horas e 52 minutos. Logo depois, o Príncipe de Gales também atirou. O alcance dos navios alemães era de cerca de 20 quilômetros. Passaram mais de 2 minutos em que o almirante Lütjens, comandante da frota do Bismarck, hesitou em responder. O capitão Lindemann tomou a iniciativa, ordenou que respondessem atirando no principal navio inglês, o Hood. Os alemães tinham identificado os navios ingleses e foram em sua direção. Tanto o Bismarck como o Príncipe Eugen abriram fogo contra o Hood a uma distância de 17,6 quilômetros. Os primeiros tiros dos alemães foram muito precisos, e em 2 minutos, o Hood foi atingido por um projétil do Príncipe Eugen. O navio britânico foi atingido perto dos mastros principais, provocando um grande incêndio que a tripulação do Hood tentou controlar. Mas o Príncipe de Gales também tinha atingido o Bismarck, provocando um vazamento de combustível dos tanques dianteiros. Lütjens ordenou que seu cruzador voltasse suas armas principais para o Príncipe de Gales, para onde estavam voltadas suas armas secundárias. Às 6 em ponto, o Hood, que ia se dirigir a bombordo para atacar o Bismarck, foi atingido por ele mesmo por pelo menos um projétil. Isso foi a uma distância de menos de 14 quilômetros. Pouco depois, observadores dos dois lados viram um grande jato de fogo, seguido de uma explosão que rachou o navio ao meio. Choveram estilhaços sobre o Príncipe de Gales, que estava a menos de 1 quilômetro. Primeiro a polpa do Hood se levantou e depois afundou, seguida pela proa. Tudo isso em apenas 3 minutos. O almirante Holland e 1.415 homens afundaram com o navio. O Príncipe de Gales teve que ir em direção à frota alemã para evitar colidir com os destroços do Hood, e foi atingido com força algumas vezes, perdendo vários tripulantes na plataforma da bússola. Mas o fogo do Príncipe de Gales tinha causado danos no Bismarck. O couraçado inglês se afastou, soltando fumaça, com a torre de popa atirando brevemente sob controle local. O capitão Lindemann quis perseguir o Príncipe de Gales para afundá-lo, mas o almirante Lütjens ignorou sua sugestão. A demora poderia fazer com que eles deparassem com mais navios de guerra, e sua tarefa principal não era destruir comboios. Por incrível que pareça, numa batalha que durou menos de 20 minutos, o Bismarck e o Príncipe Eugen, enfrentando navios muito maiores, destruíram uma nau capitânia e forçaram outra a recuar. Isso era algo quase inédito na história da Marinha Real. Apesar da comemoração a bordo do Bismarck, ele não estava a salvo. Os ingleses sabiam sua posição, seu radar de proa estava fora de ação e ele tinha sido atingido 3 vezes. Um dos projéteis fez a água entrar no depósito de combustível, o que o contaminou. Lütjens concluiu que teria de rumar para o litoral da França, e o estaleiro foi preparado para fazer os reparos. Os ingleses continuaram a alvejar o Bismarck depois que o Príncipe de Gales se reuniu ao Norfolk e ao Suffolk. Num dado momento, o Bismarck voltou a avançar, para dar ao Príncipe Eugen a chance de se afastar e escapar com a mensagem "Boa caça". Determinados a vingar o afundamento do Hood, os ingleses convocaram todos os navios para perseguirem o Bismarck. Na noite de 24 de maio, foi feito um ataque por um pequeno grupo de aviões Swordfish do esquadrão de 825 aviões do porta-aviões Victorious. Um deles atingiu o alvo, causando apenas danos superficiais ao Bismarck. Todas as esperanças dos ingleses estavam agora na Força H, cujas unidades principais eram o porta-aviões Ark Royal, o antigo cruzador Renown e o cruzador Sheffield.
Essa esquadra, comandada pelo almirante James Somerville, foi trazida de Gibraltar para o norte. Ao anoitecer, em condições de tempo terríveis, aviões Swordfish do Ark Royal desfecharam um ataque. Por engano, o primeiro grupo alvejou o Sheffield, que agora os seguia. Embora se tenha perdido tempo precioso nesse incidente, ele acabou beneficiando os ingleses. Descobriu-se que os detonadores magnéticos dos torpedos usados contra o Sheffield estavam com defeito. Para o ataque seguinte contra o Bismarck, eles foram substituídos por outros projetados para explodir ao contato. No ataque final, que aconteceu às escuras por volta de 21 horas, um acerto milagroso de um único torpedo emperrou o leme e o mecanismo de direção do Bismarck. Isso o tornou praticamente impossível de manobrar. Ele só conseguia dar voltas num grande círculo. Isso o levou na direção do rei George V e do Rodney, dois couraçados vindos do oeste que estavam perseguindo o Bismarck. O maior e mais poderoso navio de guerra já produzido tinha se tornado um alvo fácil de um único avião. Na manhã de terça-feira, 27 de maio de 1941, o Rodney e o rei George V se aproximaram do Bismarck. O Bismarck estava bem iluminado pelo sol nascente ao fundo. O Rodney se dirigiu para o norte, para que seu fogo atingisse o Bismarck longitudinalmente. O rei George V pegaria a lateral. Eles abriram fogo pouco antes das 9 horas da manhã. O Bismarck respondeu ao fogo, mas sua impossibilidade de mudar o curso e sua adernagem para bombordo afetaram gravemente seu poder. Sua velocidade reduzida de 7 nós também o tornava um alvo fácil. Ele logo foi atingido várias vezes. Os cruzadores pesados Norfolk e Dorsetshire também o alvejaram. Uma salva destruiu o posto de controle da proa, matando a maior parte dos oficiais mais graduados. Em meia hora, as armas do Bismarck estavam praticamente em silêncio, e ele estava começando a afundar. O Rodney então se aproximou e alvejou a superestrutura, enquanto o rei George V disparava mais de longe. A bandeira do Bismarck continuava a tremular. Sem receber sinal de rendição, apenas da luta desigual, os ingleses prosseguiram em seu ataque. Com um suprimento baixo de combustível e armamentos, o Dorsetshire lançou 4 torpedos, que provavelmente atingiram o Bismarck a curta distância. A bordo do Bismarck, para evitar que ele fosse capturado, foi dada a ordem de pô-lo a pique e abandonar o navio. Só sobraram 110 homens para abandoná-lo. Quase 2.100 marinheiros alemães tinham perdido a vida. Depois que ele afundou, o almirante John Tovey, da Marinha Real, disse que o Bismarck tinha oferecido uma resistência valorosa diante de circunstâncias insuperáveis, que era digna dos velhos dias da Marinha Imperial Alemã, e que o Bismarck afundou com toda a dignidade.